Então, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer então. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai responder algumas dúvidas, né? Que eu achei interessante de alguns grupos. Inclusive, eu encontrei no Facebook, que até eu participo a respeito de regularizações de imóveis, né? Aí aqui para preservar também a pessoa, não revelar a identidade e tudo, eu vou deixar aqui só o primeiro nome, tá? Não tem foto nem nada, mas são pessoas reais, são dúvidas reais, tá? Casos reais mesmo, tá? E então, vamos lá. O Luiz aqui, então, a dúvida dele aqui é o seguinte: qual procedimento tomar para desmembrar uma casa e duas lojas comerciais no mesmo terreno? A casa tem 87 metros quadrados, averbada. Porém, as duas lojas com 37 metros quadrados de casa não têm averbação, num terreno de 360 metros quadrados. Quais caminhos seguir? Alguém pode me socorrer? Então vamos lá, vamos então responder o Luiz, tá? Luiz, nesse caso aqui, o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: você precisa da certidão de matrícula do terreno. Já destaquei aqui, olha. Eu imagino que você já tenha, né? Até porque você disse que não tem averbação, não tem área construída. Então eu dei aqui um ok. Por quê? Com a certidão de matrícula do seu terreno, que é o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer, você não consegue fazer nada sem essa certidão de matrícula, é ver no nome de quem que está o terreno, né? Quais são a situação dele, as circunstâncias. Como você mesmo disse aqui, não tem averbação, então imagino que você tenha essa certidão de matrícula. Se não tiver, já sabe, né? A certidão de matrícula ela pode ser tirada, você paga, né, uma taxa, geralmente R$ 123, pelo menos o preço estava assim. Naquele site registradores, né, você pode tirar a certidão de matrícula tanto com o número da matrícula, caso você tenha, ou com o endereço completo, né, da edificação. Tem que ter quadro, tem que ter lote, rua, tá? E aí você consegue tirar essa certidão de matrícula, tá? Certidão de matrícula você tira num, como é que chama, gente? O cartório de registro de imóveis, né, que atenda então o seu terreno. Beleza, você identificou lá a certidão de matrícula, considerando então que se você pegou, tá no nome então do seu cliente, né? Ou no seu, no caso de quem vai fazer isso, e realmente não tem área verbada nenhuma, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, aprovar o projeto na prefeitura. Não tem conversa se não tiver projeto aprovado na prefeitura. Aqui você vai precisar, né, de arquiteto ou engenheiro aprovar o projeto na prefeitura. Sem aprovação de projeto não tem conversa, né? Então nessa etapa aqui você vai precisar de um arquiteto, também vai precisar de um engenheiro, tá bom? Vai precisar aprovar o projeto na prefeitura, o arquiteto ou o engenheiro, beleza? Então isso aí é o que? É o segundo passo. Sobre assim, o aprovar projeto, você não vai chegar lá na prefeitura e falar, olha, eu preciso aprovar um projeto, depende. Você tem que olhar, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo lá os tipos, né, de alvarás que existem em cada prefeitura. Você vai precisar ver em qual situação que vai entrar a sua construção. Por exemplo, né, se essa construção foi feita, vamos supor, há 15 anos atrás, né? Você quer regularizar hoje? Ela entra, por exemplo, na cidade de Goiânia, ela entraria numa situação de ah, alvará de regularização, né? Então você ia precisar tirar um alvará de regularização. Se for há 40 anos atrás, por exemplo, na cidade de Goiânia, já seria certidão de aceite, né? Já é um outro tipo de alvará, tá? Então, assim, você tem que ver, porque, por exemplo, nesse caso aqui realmente não tem averbação. Se não tem averbação, não vai ter nenhum tipo de projeto, né, aprovado. Estou considerando isso. Então pode ser que não seja, e como eu disse, depende de cada prefeitura. Isso aí, sim, com o arquiteto, engenheiro, ou até mesmo você pode ir lá na prefeitura e verificar o que precisa ser feito. Né? Então, considerando assim, você não tem projeto, você vai ver em qual circunstância, qual situação vai se enquadrar então o seu terreno e fazer então a aprovação desse projeto, tá bom? Então, porque por exemplo, se for alvará de regularização, você faz, né? Se for a aprovação do projeto mesmo, então você dá entrada e aprova o projeto. Depois você vai tirar então o alvará de conclusão, né, ou de regularização da obra. Isso aqui para pegar o seu habite-se. Aí você vai pegar o seu habite-se. Isso aqui corresponde ao habite-se, tá bom? Com o seu habite-se em mãos, você vai regularizar o seu imóvel então na Receita Federal, tá? É, tem aqueles casos, né, de que você pode pagar ou não para entrar lá nos critérios de ter que pagar ou não INSS, tá? E então regularizando a Receita Federal, aí você vai fazer o que? Você vai lá no cartório então para
averbar a construção na certidão de matrícula. Então, quando é edificação que você vai fazer a instituição de condomínio, você faz da construção toda, tudo você, isso, entendeu? Aí depois que você fizer a averbação de tudo, aí sim você vai fazer a instituição de condomínio. Aonde? No cartório de registro de imóveis do seu terreno. Então você vai ver, né, que inclusive é o mesmo cartório que lá no começo te deu, né, vamos dizer assim, a certidão de matrícula, vai ser aonde você vai fazer a instituição de condomínio, certo? A instituição de condomínio, aí você tem que entrar em contato com o cartório para saber, porque existem alguns critérios, né, que a edificação precisa atender, né, a respeito de quantidade de garagens, né, se tem, por exemplo, a parede em comum, um muro, né, no caso, em comum entre as duas edificações, né? Então tem todos esses critérios, né? Sobre e por que tem que fazer a instituição de condomínio? Isso aqui é um ponto bastante interessante. Por quê? Uma instituição de condomínio, tá? Por alguns critérios, né? Isso aqui depende muito de cada prefeitura, cada município, mas de modo geral é o que vale, tá? Isso aqui. Então, por exemplo, por quê? Um lote, quando dividido, um lote, sim, não dividido, é um lote mesmo, ele não pode ter menos que 125 metros quadrados, né? E olha só, e aqui ele disse o seguinte, que são uma casa, uma casa, ah, uma casa, né, na verdade, e outros são duas lojas comerciais. Então, se ele fosse fazer, por exemplo, três matrículas, não tem como, porque, por exemplo, o lote tem, não pode ter menos que 125. Então, 12 vezes 30, né, que ele até disse lá em cima, 12 vezes 30, que seria os 360 metros quadrados, dá os 360 metros quadrados, certo? Isso quer dizer que cada lote, olha só, cada lote teria 360 dividido por 3, que é 120 metros quadrados. Então, não tem como, né? Porque 120 é menor que 125, óbvio, né? Então, não teria como. Então, só daqui, esse critério já não seria atendido. Um outro critério que geralmente tem, né, das prefeituras, é a testada, que eles falam mínima do lote. Então, por exemplo, um lote 12 por 30 aqui significa que ele é um retângulo, né? Deixa eu ver se eu consigo até fazer uma figurinha aqui, colocar uma forma. Vamos pôr aqui, só para ilustrar aqui. Seria tipo assim, um retângulo aqui, né? Vamos fazer um desenho aqui. Geralmente assim, aqui tem 12, tá fora de escala, tá, galera? E aqui 30, seria mais ou menos isso aqui, né? Então, mas se ele vier aqui, por exemplo, e dividir, vamos supor, ele quer dividir só em dois aqui, ó. Ele quer partir aqui no meio, certo? Aí aqui então ficaria um lote 6 por 30 e aqui também 6 por 30, né? Então ficariam dois lotes 6 por 30. Algumas prefeituras, como eu disse, assim, elas dão um valor mínimo, né? De que eles chamam de testado, ou frente aqui do lote, que seria esse 6. Né? Então, geralmente, algumas falam que, por exemplo, um lote não pode ter menos que 10 metros aqui, entendeu? Então, nesse lote aqui, ó, de 6 por 30, ele também não atenderia. Ele atenderia esse critério, olha só, do 125, né? Que daqui 6 vezes 8 seria 180 metros quadrados, né? 180 metros quadrados, certo? Ele atenderia, mas ele não atenderia esse segundo critério, né? Dos 10 metros. Então, como eu disse, isso aqui depende de prefeitura para prefeitura, né? Mas, de modo geral, é isso. Então, é isso, então, o processo que o Luiz teria que fazer, né? Para ele conseguir, então, regularizar esse imóvel dele, entendeu? Então, vamos aqui para uma segunda pergunta. Vamos, então, aqui para a nossa segunda pergunta. Essa, então, foi da Macy, né? Ela perguntou assim, boa tarde. Um cliente mora numa casa cedida pelo avô há 8 anos. No lote existem mais 3 casas e a escritura do lote está no nome do bisavô dele, né? Nesse caso, seria uso capião ou inventário? Se for inventário, os filhos do proprietário já faleceram. Os netos não têm contatos nem os bisnetos, tá? Então vamos lá. Tudo, de verdade assim mesmo. Dica, sugestão, conselho que envolva questão de inventário, partilha de bens, já vá direto em um advogado. Já vá direto a um advogado. Um advogado ainda especialista nesse segmento, né?
Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Vai direto no advogado, tá? Direto. Advogado. Isso aqui é uma questão bem jurídica mesmo. Pode ser que em alguns casos você vá precisar de um arquiteto ou de um engenheiro. No caso você comentou que, por exemplo, da uso capião, né? Pode ser. Existem, não existe mais de um tipo, né? Não tem só um tipo de uso capião. Alguns tipos de uso capião nem precisa de projeto, né? Alguns vão precisar. Aí no caso de projeto tem que ter RT. A RT é arquiteto ou engenheiro. Aí já volta de novo, né? Mas não. Mas então assim, esse parecer realmente seria assim, uma resposta melhor para um advogado dar, mas assim, eu tomei um parecer, né? Então olha assim o que que um advogado então que respondeu, né? Olha só. Qualquer pessoa que esteja na posse do imóvel pode fazer a uso capião, que ela pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Desde que cumpra os critérios previstos em lei, né? Lembrando que todo uso capião deve ser, né, justificado, ou seja, você deve demonstrar a impossibilidade de se fazer o inventário, certo? Que seria o caminho ordinário para se fazer então a transferência da propriedade para os herdeiros, entendeu? Ou seja, muito complicado tomar-se um parecer somente assim, responder, ter uma resposta muito concreta só nessa pergunta e por texto, né? Nesse caso, o que deveria ser avaliado? Né? Teria que realmente fazer uma consulta com o advogado para ele ter um parecer mais concreto acerca dessa situação. Mas vamos supor então que, por exemplo, seja uso capião, né? Como foi bem citado aqui, qualquer pessoa, né, que esteja na posse, ela pode fazer uso capião, tá bom? Pode ser judicial ou extrajudicial, como eu disse, dependendo do tipo, não precisa de projeto aprovado. Esse projeto aprovado não é nem projeto aprovado na prefeitura, são alguns projetos que o próprio cartório exige, né? Como por exemplo uma planta situação, né? Mostrando onde que está o lote, né? Na rua e tudo mais, entendeu? Mas assim, de modo geral, é isso. Né? Espero então que vocês tenham gostado desse novo formato de quadro, né? Vídeo. E valeu aí, até a próxima.